Muito bem, vamos começar mais um EBDcast dessa lição, né? Já de número 12. Acabou, já tá quase lá, né? Número 12, lição de número 12, Vivendo no Espírito, é o tema de hoje. Passou rápido, eu queria falar de avivamento o ano inteiro, porque tá precisando. Na verdade, cada vez que eu estudo um assunto sobre avivamento, eu fico pensando, dar uma mensagem disso aqui. Daí eu vou lá e já dou deixo lá no azeite. Uma hora vai brotar ali um negócio ali. Estamos nessa lição aí, você que tem nos acompanhado aqui toda semana aí. Vai até sair um vídeo, quer dizer, já saiu, né? Essa aula tá aí na sexta-feira. Ontem saiu o vídeo, o blog de leitura lá, que eu tô postando aqui no canal uma vez a cada 15 dias aí, mais ou menos. Não dá para lançar toda semana, mas sobre o avivamento no País de Gales, né? O livro O Avivamento no País de Gales. Eu faço uma explanação mais profunda lá sobre o assunto. Tem uns trechos também que eu participei lá junto com a Ayrton, o pessoal lá da igreja do IP, lá no centro da cidade, do evangelismo, né? Que teve lá sábado, retrasado, né? Que já faz tempinho. Até coloquei o Acilão. Você conhece o Acilão? Conheço. Tem um trechinho do Acilão lá, tacando fogo nessa área. O Acilão é o pioneiro da evangelização em Pindamonhangaba. Quando ele morrer, vai virar nome de rua em Pindamonhangaba. Marco Maior vai providenciar aí, vai virar nome de rua. Que é pioneiro aqui da evangelização em Pinda também. Tem um outro irmão lá, esqueci o nome dele agora. Acho que é Eduardo, se eu não estou enganado. Também tem um trechinho da mensagem dele lá. Vai lá conferir o vídeo lá. O vlog de leitura ele é mais dinâmico, né? Aqui a gente tá bem, né, limpinho, organizadinho. Vlog de leitura não, é aquela coisa mais, né, do dia a dia mesmo. Mas vai lá e confere lá o conteúdo que vai ser edificante aí pra vocês. E vocês também, que não são inscritos do canal Palavra Viva, se inscreva lá, tem mensagem lá. Foi lançada segunda-feira. Jesus é a pregação do Reino de Deus. Jesus é a pregação do Reino de Deus. Jesus pregava sobre o Reino de Deus. Nós temos as operações, né, da pregação de Jesus. Jesus não só pregava, Jesus realizava sinais, prodígios e maravilhas. Paulo mesmo diz, eu não fui com palavra de persuasão, mas com demonstração de poder. E a mensagem de Jesus levava as pessoas ao arrependimento. Ao que muita gente acha que não, né? Que Jesus que estão pregando esse só love, só love. Jesus dos evangelhos dizem que ele pregava arrependimento. E arrependimento é confronto. Então vai lá conferir essa mensagem lá também. Então se inscreva aí, curte, compartilha aí e vamos rodar a vinheta. Muito bem, estamos de volta e vou fazer propaganda do próximo trimestre, que nós vamos falar sobre família, né? Família, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplo da palavra de Deus. O autor é Elianai Cabral, veterano aí da Assembleia de Deus, estudou no IBAD, inclusive, ibadiano. Cheirinho de novo. Esse é o vício. Qual que é o meu vício? Cheirador de livro. Deixa eu só dar uma passada aqui nos temas. Vamos falar quando a família age por conta própria. Aula 2. A predileção dos pais por um dos filhos. Ciúmes, o mal que prejudica a família. Ídolos na família. Motim em família. Pais zelosos e filhos rebeldes. O relacionamento entre nora e sogra. A importância da paternidade na vida dos filhos. Uma família nada perfeita. Quando os pais sepultam seus filhos. Os prejuízos da mentira na família. Criando filhos saudáveis. A amizade de Jesus com uma família de Betânia. Então tem bastante, vai ser bem interessante aí essas lições. Acho que bem válido, visto que a gente está vivendo uma crise na família e de ataques contra a família, né? De todos os lados. Acho que vai ser bem edificante nós tratarmos sobre esse tema. Mas vamos lá, e aí, gente? Vivendo no Espírito. Você está no Espírito ou está na carne? Ele já tá na carne porque ele acabou de tomar café. Eu tenho a carne da minha natureza biológica. Vivendo na carne, quer dizer, vivendo no espírito. Tem uns que estão vivendo na carne, mas é vivendo no espírito. O texto está lá em Gálatas 5:22, que diz, mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança.
Tem até, inclusive, lá no canal Palavra Viva, uma série completa lá sobre o fruto do Espírito. Se você quiser dar uma conferida lá, procura lá. É verdade e prática. O avivamento espiritual o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. No Espírito. O texto base está lá em Gálatas 5:19 a 25 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Então, carta aos Gálatas, quer dar um panorama aí rápido? Vale a pena? Carta aos Gálatas vale a pena. Uma série aí de mensagens aí. Carta do confronto. É a carta que Paulo nem dá muita... Ele já começa na porrada. Na verdade, a carta do confronto. Ele enfatiza de uma forma, assim, direta. Precisa entender, se nós estamos lidando com a igreja tem que entender, compreender que tem palavras que tem que ser diretas mesmo. João não corta caminhos. Se você diz que ama a Deus que não vê e não consegue amar o seu irmão que é visível, você mente. E ele vai mais além. E quem mente procede do pai da mentira. Então é uma carta confrontativa, porque Paulo está querendo mostrar para a igreja de Gálatas o quê? Isso é a realidade do reino. Isso não é a realidade do reino. Alguns optam ou acreditam que 1 Tessalonicenses tenha sido a primeira carta, né, de Paulo. Outros defendem que é Gálatas. Eu sou mais propenso a acreditar que seja Gálatas, por conta de ser também o problema principal lá que acontece, né? Primeira viagem missionária, lembrando que Galácia, o Gálatas, está falando de uma região, não está falando de uma igreja com o nome Gálatas, né? É uma região que compreende lá as igrejas de Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. E Paulo, com Barnabé, na primeira viagem, esteve lá, pregou o evangelho, toda aquela coisa, só que vieram depois os judaizantes, despregaram o que ele havia pregado, dizendo, olha, se você é crente, não, se é crente, então você circuncida. Se é crente, então tem que guardar o sábado. Se é crente, então tem que guardar a lei de Moisés, o sábado e todas as outras coisas. Não pode comer carne de porco, não pode fazer um monte de coisa. Colocou um jugo, né, que não era o evangelho. Aí Paulo começa já o texto dizendo, que nós repetimos várias vezes aqui, nem se um anjo do céu lhes vier e pregar um outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Gálatas 1:8. Não acreditem. Porque Paulo é extremamente exortativo. E é na carta aos Gálatas que Paulo fala, estando vós mortos nos nossos pecados, fosse vivificado. Paulo não despreza a lei de Moisés. Não. Paulo não despreza a antiga aliança. Paulo mostra que o que está lá é o que eu preciso viver. E a lei finaliza em quem? Só que ele dá uma exortação, porque essa compreensão, fé e obras, lei, graça, que até hoje ainda tem uns crentes pelagianos, não é nem arminianos, eles são pelagianos. Eles acreditam que eles podem se salvar por si mesmos, que eles oram e eles... Nossa, eu orei, eu fiquei santo. Eu orei. Eu jejuei, eu sou a terceira pessoa da Trindade. E nada disso, ou eu visto uma moda evangélica, ou eu não frequento um determinado lugar, não ouço um tipo de música, eu sou mais santo que os outros. Isso é salvação pelas obras, gente. A salvação é pela graça. Paulo deixa bem claro. Pela graça sois salvos. Não é pela oração, não é pelo jejum, não é por qualquer outra... É pela graça. O que eu fiz? Nada. É graça, é favor. É aquilo que não tem como a gente... por nós mesmos fazer. Aí ele... Efésios 2:8, ele vai falar que fugiu. É 2:20, né? Não, Gálatas 2:8, Efésios 2:8 é porque pela graça foi só mediante a... Não, porque pela graça foi só mediante a fé, isso não é um dom de vocês, isso. Mas unicamente de Deus. Pela graça. Pela graça e mediante a fé. Fé que não vem de vós é dom de Deus. E tem uma outra... Tanto é graça, tanto é favor, é tudo junto. E tem um outro que ele mesmo que escreve.
porque a graça é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Novamente, É graça. se não tem graça, não tem... Tem até ele no capítulo 3 de Gálatas, ele diz assim, ó, insensatos Gálatas, que é uma palavra dura lá no grego, essa palavra insensatos aí. Quem vos fascinou ou enfeitiçou, em outra tradução, para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi, já representado como crucificado, Deus palavras. Quando eu fui aí, preguei para vocês, eu contei para vocês de um Cristo que morreu numa cruz. Sim. E eles conheciam que era cruz. Lembrando que eles estão inseridos no contexto do Império Romano. Então todo mundo falou de cruz, falou de crucificação, falou todo mundo, pelo menos alguém já tinha visto passar na rua sem ver alguém crucificado. Isso era comum. Aí ele fala assim, olha, Jesus, né, o Rei dos Seis, Senhor dos Senhores, o nascido de Maria, de uma virgem, contou toda a história de Jesus, falou assim, ele morreu numa cruz. Morreu por quê? Pelo meu pecado e seu pecado. Nossa. Quer dizer, o que eu fiz? Nada. Apresentou o evangelho. Aí, verso 2. Só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Em outras palavras, vocês primeiro cumpriram alguma coisa, fizeram alguma coisa para então vir a fé e vocês crerem? Ou primeiro vocês creram, depois veio as obras? Quer dizer, ele confronta, porque estavam distorcendo tudo aquilo que ele havia pregado. Alguém chegou, ele veio e pregou uma mensagem de fé, eles creram. De repente veio o outro e falou assim, não, para você de fato crer, você tem que cumprir alguma coisa. Não, a fé não vem de... Você crê, depois vem a manifestação daquilo que você crê. Não o inverso. Não, eu vou ser bonzinho, como eu já dei uma aula de escola dominical uma vez. Alguém falou assim, eu pequei, aí eu acho que daí eu entristeci o Espírito Santo, aí eu tenho que me dar uma santificada assim, aí o Espírito Santo vai voltar em mim. Eu tô falando isso de uma escola dominical desde, Daniel. Olha a mentalidade, você é salvação pelas obras. Não, é o próprio Espírito que te convence, meu amigo, do pecado, da justiça, do juízo. Se você não fizer esse trabalho, como que eu vou chegar à conclusão que eu sou pecador? Não, exatamente. Como é que o ser humano por si só consegue fazer algo ou fazer uma introspecção e fazer com que essa introspecção gere uma mudança pela minha própria capacidade. Então eu me observo, eu me olho, eu olho para dentro de mim. Não, e é uma visão tão louca, né? Porque eu me santificar para que o Espírito que é santo me receba? Não, se o Espírito Santo não me santificar, ninguém... Então, como é que eu vou ser recebido? Por isso que a Bíblia fala, sem santificação ninguém virá ao Senhor. Eu sou incapaz de por mim mesmo me purificar. Se eu digo que eu posso fazer, então eu faço essa introspecção, observo como eu estou interiormente, agora eu começo um processo de santificação. É como se esse processo de santificação fosse alguém que gritasse pelo Espírito Santo para que ele voltasse. Aí o Espírito Santo olha para trás, agora eu volto. Não é assim. Exatamente, eu tenho que entender que toda obra, toda ação na vida do ser humano para levar o ser humano a viver aquilo que Cristo quer é unicamente dele. Não tem obra fora de Cristo que gera um resultado como Cristo quer. Exatamente. Se Cristo não fizer, se o Espírito Santo não agir, se o Pai não manifestar essa graça bendita, se não houver esse pacote completo da graça, não tem mudança de vida no ser humano. Aí Paulo poderia continuar aqui, mas é uma carta que ele confronta essa questão do entendimento daqueles crentes a respeito da salvação pela graça, né, mediante a fé, e outros que pensavam que não, é pelas minhas obras, é porque eu fiz alguma coisa, e Paulo deixa bem claro, não, a salvação é pela graça. Cristo, é tudo por causa dele, e pela ação do Espírito em vocês, não qualquer coisa que você possa fazer para ser salvo. E é o que vai chegar na parte da aplicação, né? Lá em Gálatas 5, lá, que vai falar das obras da carne, né, etc. As obras da carne e os frutos do Espírito. Então vamos lá, o primeiro tópico aí. A vida no Espírito. Primeiro subtópico aí, andando no Espírito, né? O verbo lá andar tem o sentido de viver, experimentar, praticar, conduzir na vida espiritual. Andar em espírito, não cumprireis a consciência da carne. Né? E Romanos também fala que os que andam, né, segundo a carne, segundo o tópico, né, mas não andamos segundo a carne, mas segundo o espírito. Que a ideia de andar é experiência, é vida, né, relacionamento. Sim. É algo que nós estamos ali todo dia, dessa prática. E tem vários exemplos de homens na Bíblia. Vamos pegar um exemplo de Enoque. Enoque andou com Deus. 365. E foi trasladado. Tem uma expressão em Malaquias também que fala de andar com Deus. Levi.
Na verdade, falando do ministério levítico, né? Que ele andou com Deus, né? E tem o aspecto da santificação. Porque o assunto lá era santificação. Deixa eu até ler aqui pra gente. Vamos ler do verso 1. E agora, ó sacerdotes, este mandamento toca a vós. Se não ouvirdes, e se não se propuser no vosso coração honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós. E amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não podes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente e espalharei esterco sobre o vosso rosto. É uma palavra dura, não é uma mensagem boa aqui. O esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados, porque naquele contexto era imundície. Sujeira, coisa que imundícia, a pessoa seria arrancada do templo. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu concerto com ele foi de vida e paz. Eu lhes dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, a sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, e muitos fizeste tropeçar na lei, corrompeste o concerto da lei, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste o meu caminho, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Quer dizer, ele dá os atributos aqui nos versos 5 a 7 sobre a aliança que ele havia feito com Levi, que ele andou com Deus, ele cumpriu conforme a sua vontade. Só que naqueles dias os sacerdotes não estavam fazendo isso. Pelo contrário, estavam vivendo uma vida contrária à vontade de Deus. Porque andar com Deus é santidade. Andar com Deus não é outra coisa. Como é que você anda com Deus? Andarão dois juntos, diz a Bíblia, se não estiverem de acordo? Há comunhão entre luz e trevas? Não tem. Se eu estou em um relacionamento com Deus que é santo, irrepreensível, como é que eu tenho relacionamento com alguém que é irrepreensivelmente santo e eu continuo vivendo uma vida de pecado? É impossível. Como é que eu ando com uma pessoa dessa? Toda aproximação de alguma coisa é você entender aquela coisa. Pode ver, toda pessoa que se aproxima de alguma coisa, ele passa a compreender aquela coisa, porque ele está próximo, ele começa a ter uma visão do contexto, ele começa a ter uma análise de como é que funciona. Você pega pessoas que têm 30, 40 anos de profissão, ela conhece aquele contexto. Você pode perguntar para ela, vai dizer, não, que é isso aqui não é certo, isso é certo. Ah, mas me indicar esse remédio, no caso de um médico, vai dizer, não, de jeito nenhum. Não tem nada a ver com dor de barriga. Não, aí você vê, quando se trata de Deus, até tem uma fala do Henry Ford, que ele diz o seguinte, que meu melhor amigo é aquele que traz o que há de melhor em mim. Pode ver, quando você anda muito com a mesma pessoa, você consegue trazer traços daquela pessoa. Nós somos a média das 5 pessoas com que nós nos relacionamos. Aí você vê, aí alguém fala, Mickey, mas você faz igualzinho um camarada lá. Ah, tá. Você pega o jeito. Vocês são amigos. Agora, se eu ando com Deus, aí tem também a questão da distância. Não adianta eu andar com Deus, Deus está 1 quilômetro da minha frente. E andar com Deus fala de revelação. Porque ele vai se revelar no processo, no caminho ele vai se revelar para você. O conhecimento, exatamente. O conhecimento não é instantâneo, o conhecimento e a transformação é processual. Aí você vê, Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer. A palavra conhecer ali é a mesma palavra usada em outros contextos. Abraão conheceu Sara, Isaac conheceu Rebeca. Fala de uma intimidade. Eu gosto dessa coisa da forma como Deus ele vai se revelando. Porque Deus ele é infinito, né? Deus ele é infinito. O infinito não cabe no infinito. Mas Deus ele vai... Até a gente estava falando do Leonardo Revelio. Ele disse que quando ele era vivo, né? Algumas pessoas iam no gabinete dele pra conversar com ele. Ele falava assim, não sei pra que esse povo quer falar comigo. Mas tá bom, eu aceitava o povo, recebia o povo. Aí ele perguntava pra pessoa, você conhece a Deus? Aí a pessoa falava assim, não, eu estudei na universidade e tal, não sei o que. Eu falei assim, não foi essa a pergunta que eu te fiz. A pergunta que eu te fiz foi se você conhece a Deus. Eu não tô falando se você conhece teologia, não tô perguntando se você conhece termos teológicos, tô perguntando se você conhece a Deus. Você tem relacionamento com Deus. Porque essa é a questão. Eu digo que conheço a Deus, digo que tem relacionamento com Deus. Mas tá,
E Deus te conhece? Aí ele tem uma fala dele, numa pregação dele, que ele diz assim: eu quero ser o homem mais procurado no inferno. Eu quero que lá no inferno alguém saiba que existiu um Leonardo Revelio. E que ele é o homem mais temido no inferno. Porque Paulo era o homem temido no inferno. Ele era conhecido no céu e Paulo era temido no inferno. De modo que, né, os filhos de Seva lá levaram um couro lá. Satã falou: conheça Paulo e conheça Deus de Paulo. Mas quem é vocês? Quer dizer, você conhecer a Deus e ser conhecido de Deus tem outro ponto também, né? Não é só conhecer a Deus, é saber se Deus te conhece, né? Porque naquele dia ele dirá: muitos me dirão naquele dia, Senhor, tal. E ele fala assim: eu não te conheço. E aí? A questão não é se você conhece a Deus, é se você tem relacionamento com Deus, de modo que Deus pode dizer assim: não, eu conheço Gediel, eu conheço Miquel, eu conheço Fulano, Beltrano, Cicrano. A ponto de o fato de Deus te conhecer e você conhecer a Deus, você também se torna temido lá no inferno. Porque as pessoas estão perdendo esse senso de... As pessoas acham que é pelo muito que eu sei, não sei, mas da vida, relacionamento, sabe? Crescimento com Deus é outra coisa. Nem sempre o conhecer a Deus no sentido teológico resolve as coisas. Eu já contei aqui a história de um camarada que estava em um culto. Ele foi fazer a leitura do Salmo 23. Ele fez com toda aquela eloquência, com todas as colocações, com todas as terminologias. Enfatizou muito bem: ô Senhor. Pronto. Não houve reação nenhuma. Em compensação, foi um irmão lá na sua humildade, simplicidade, provavelmente naquelas expressões comuns dentro de uma cultura: o nós vai, o nós vem, nós fumo e nós voltemos. Ele abre o mesmo salmo, lê o mesmo salmo e a igreja reage de outra forma. Alguém perguntou: onde é que está a diferença? Ele conhece a letra onde fala do Senhor. O outro conhece o Senhor na intimidade. Aí você vê, se eu ando com Deus, eu tenho que trazer traços dele. Olha o que Paulo fala: eu trago no meu corpo marcas de Cristo. E o próprio Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu imito a Cristo. Então, o que a gente autoridade. Então, né? O que nós estamos precisando? Será que nós podemos fazer essa mesma fala, né? O que nós estamos precisando? É como se nós fôssemos uma máquina copiadora. Copiar é fazer o que o outro faz. Aí você vê a ideia do mestre na antiguidade. O aprendiz era aquele que vivia atrás das poeiras, atrás da sandália que sobe e desce, aquela poeira pequena que sobe. Aí você vê, Jesus várias vezes ele usou o ensino peripatético, que é usar a circunstância da vida. O conhecimento de Deus é isso. Não, você eu trilho, um ponto bem interessante. Você pega Jesus, tinha 3 anos e meio. Porque é aquilo que a gente já falou outro dia. Às vezes o cara acha que tem que ter 50 anos de ministério, daí ele vai ter um ministério bom. Não. João Batista teve 1 ano e pouquinho. Ministério curto. Jesus, 3 anos e meio. Os próprios apóstolos dele, se a gente contar 20, 30 anos a mais, foi muito. João foi o que teve mais. João foi ainda que, né? Expandiu um pouco. Foi um pouco mais além. Mas todos os outros, se tiveram 30, estourando 30, eu tô colocando aí. Porque Tiago foi o primeiro mártir da igreja. O primeiro apóstolo, né? Dos mártires. Quanto tempo de ministério ele teve? Então, se a gente for olhar para a questão de Deus, Miquel, eu posso afirmar que Deus é um ser que não pode ser compreendido pela mentalidade humana? Não dá. Por que eu falo isso? A infinitude da mentalidade de Deus, teve um dia que eu até pensei em colocar essa fala. Parece um pouco loucura, mas assim, depois que você entra no ambiente da leitura, no ambiente teológico, você começa a criar alguns pensamentos que você tem que tomar cuidado, principalmente para quem vai ler, que você vai postar. E eu ia colocar o quê? Você tem que colocar e colocar nota de rodapé. Aí o que eu ia colocar? Põe a frase e explica a frase. Eu falo de mim. Eu gostaria de mergulhar nos neurônios de Deus para conhecer Ele melhor. Não parece loucura essa fala? Uhum. A infinitude do conhecimento de Deus, eu não consigo compreender. Paulo diz algo com profundidade. Eu não consigo. Na caminhada, na aproximação, Deus vai se revelando gradativamente. Aí você vê. Aquele livro Vocábulos de Deus, Deus se revela, né? Eu tenho o vocabulário de Deus. Deus ele vai se revelando em todas as circunstâncias. Ele é o Deus proverá.
Ele é... É isso, é o peripatético. É aquela forma de se revelar como no Antigo Testamento. Então, mas... Primeiro Elohim. Sim, é o Deus, peripatético. que tá falando da grandeza. Porque o peripatético Aí você... vem as variações de Elohim, né? Sim. Com El Shaddai, El Elion, El É o Shaddai, Adonai. Sim. Vai tendo aquelas variações. E o que é o peripatético? É ele andar com você, de repente ele para e pergunta, Miquel, o que aquela árvore significa para você? Você pode falar, Deus, provisão. Exato. Eu conheço Deus nos pormenores. Aí você vê, Santo Agostinho, com todo o QI que ele tinha, com todo o cabedal de conhecimento, com toda a busca pela teologia, chegou um momento que ele não conseguiu compreender Deus. Resolveu andar pela beira da praia, desgostoso. Sim, desgostoso. Aí acha lá um menino que tá brincando na areia, fazendo lá as brincadeiras de criança. E ele para, analisa, observa, fica lá, como colocar hoje, com a mão no queixo. Aí ele vê um buraco e um balde. Ele pergunta, qual que é o motivo? Por que do balde? Por que do buraco? Aí o menino fala, olha, eu vou pegar a água do oceano e vou colocar no buraco com esse meu balde. Agostinho ri. É como se fosse um tom de deboche. Não dá. É impossível acontecer isso. Você pegar a totalidade do mar e colocar numa coisa pequena. Não dá. Ele olha para Agostinho e fala, exatamente. É mais fácil conseguir pegar toda a água do oceano e colocar nesse buraco do que você tentar entender os mistérios de Deus. Então, tem coisas que eu não vou compreender. E ele mesmo diz, o meu coração vive inquieto enquanto não repousa em vós. Então... Não repousa em Deus. Ou ele diz, feriste o meu coração com a tua palavra, desde então eu te amei. Aí você vê, Deus é tão grande, Deus ele se revelando Sim. na sua beleza, né? Qual que é a maior revelação de Deus? A maior revelação de Deus, a primária, a singular, a impactante. E o verbo se fez carne. Então, o próprio Jesus, 3 anos e meio de ministério. Ele tinha que formar pessoas para dar continuidade a essa obra. E só gente boa. Ele pega os melhores de Israel, né? Ele procurou os melhores dos melhores. Pegou Pedrão que pegava a espada e pá na orelha do soldado. Não pensava 2 vezes não. Ele pegou os melhores. Vamos formar ladrão, essa galera. Pegou ladrão, pegou gente que atrai ele. Sim. Pegou aqueles discípulos ali. Assim, vou fazer desses caras os baluartes da fé. Vou fazer eles os apóstolos, os mártires. Vou fazer deles os maiores pregadores e ensinadores. Porque a doutrina que nós temos é dos apóstolos. Sim, de homens imperfeitos. Do que eles receberam de Cristo. Sim. Lembrando que dois dos evangelhos, João e Mateus eram apóstolos. E temos lá Lucas é um gentil, Marcos é um judeu, diz que a fonte é Pedro. De qualquer forma, tem o dedo de Pedro lá. Mas você pega... Lê o Evangelho de Mateus? O cara era publicano. Fala assim, esse cara é publicano, ele vai ser bom no futuro, hein? Esse cara sabe escrever, vai ser bom esse negócio desse cara aí. Porque veja bem, Mateus, você vai ler os Evangelhos, ele não aparece muito. Quer dizer, os que se destacam é Pedro, né? E João, em tese, no Novo Testamento. E depois Paulo, mas Paulo não estava ali naquele primeiro momento. Os que se destacam mais, Pedro e João. Pedrão é o cara, né? O primeiro é o líder da igreja. Mas Mateus, o que a gente entende mais concreto de Mateus? É o Evangelho. Ele escreveu o Evangelho. Sim. Aí você pega Lucas, né, tem ali o discípulo de Paulo também, né? E Marcos, discípulo de Paulo, discípulo de Pedro, discípulo de Barnabé, discípulo de todo mundo. O Marcos ele era mais esperto. Mas você pega esses homens, você vai fazer desses homens os líderes da igreja. E tá aí, João escreveu o Evangelho, mais 3 epístolas e o Apocalipse. 5 obras. 5 obras. Paulo, 13 e alguns acreditam que 14. Hebreus. Metade do Novo Testamento é Paulo. Pedro, 2 epístolas. 2 epístolas, mas vamos colocar o dedinho dele lá em Marcos. 3, né? Lucas 2. Lucas 2. E 2 principais. O Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Judas, que também foi tido como apóstolo. Judas, que era irmão de Jesus. E Tiago também. Cada um. Judas e Tiago eram irmãos. Né? Era irmão de Jesus. Irmão de Jesus. Quer dizer, olha só, os homens. Aí você vai buscar a biografia de todos esses homens. Que homens eram esses? Se não fosse o Evangelho transformar a vida desses homens? O que eu queria perguntar para você é o seguinte. Isso você vê Deus se revelando a pessoa no caminhar, no processo. Isso. Não foi assim da noite pro dia, não. Eu vou me revelar para esse cara aqui, porque amanhã depois ele vai ser usado para aquilo ali. É a mesma coisa, você pega um diamante. Que graça que eu tenho entregar um diamante lapidado para um lapidador?
Ele vai olhar, Miquel, o que você quer aqui? Não, eu quero que você lapide esse diamante para mim. Eu falei, Miquel, não tem como mais lapidar. Esse diamante tem 72 facetas. Está aqui. Você quer que eu faça o quê? Então, se Deus fosse para trabalhar com o perfeito, vamos tentar entender o ser humano como ser humano perfeito, o que eu tenho para forjar nele? Se ele já é forjado. O que eu tenho para trabalhar nele se ele já é trabalhado? Então Deus pega, vamos dizer, os piores. Olha para você ver. E tira o melhor dos piores. Genealogia de Jesus, vamos lá. Genealogia de Jesus. Raabe, meretriz. Tem a Tinha uma Tamar, boa, tem a Tamar também. não tinha uma boa fama. Casa com Salmão. Desse relacionamento, se eu não estiver enganado, vem Boaz. Boaz casa com quem? Com a Moabita. Moabe vem de onde? De um relacionamento entre pai e filha. Tanto da mais velha quanto da mais nova. Como antes disso tem Tamar que é a nora com o próprio com Judá. o sogro. Com o próprio Judá. Aí você vê. Então Tamar e Judá. Relação que não era para acontecer. Aí você pega Ló e as duas filhas, Moabe e Amon. Os Moabitas e os Amonitas. Entra na genealogia de Jesus, Raabe, uma prostituta, uma meretriz. Entra na genealogia de Jesus, uma Moabita. Ruth, que preferiu dizer o quê? O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Se morreres aqui, eu morrerei. Se morreres lá, eu morrerei. Prefiro andar com esse seu Deus. Entra na genealogia de Jesus. Aí você pega. Deus vai trabalhar com gente que não presta, com a escória da sociedade, com gente que é imprestável, vamos dizer até francamente, um lixo, porque lixo, a tendência do lixo é ser jogado fora. O que Deus faz? Dá pra mim, eu vou colocar no caminho, vou andar com ele, enquanto eu ando eu vou forjando. Vou transformar o cara. Isso! A ideia do caminho é forjar. Porque isso é maravilhoso. Eu tive uma vez aqui no Senai, eu fiz um curso no Senai e teve uma aula lá. De RH lá, voltada a RH, e o cara tava dando uma explicação lá. Por exemplo, hábitos. Ele tava dando exemplos. A pessoa tem hábitos. Por exemplo, um hábito é chegar no horário. Sim. É uma coisa de hábito. Você tem que criar o hábito de ser pontual. Você disciplinou seu corpo para aquilo. Exatamente. O cara entra na empresa, ele não tem esse hábito. A empresa consegue trabalhar isso nele. Claro. Dando punições e tal. Ou a pessoa, por exemplo, não usa o uniforme. Ou esquece de colocar o óculos de proteção. Ele deu inúmeros exemplos lá. São questões que você consegue trabalhar na pessoa. Só que aqui tem uma questão de relacionamento. Você consegue lidar com isso, com aquilo e tal. Você vai pontuando. Só que tem uma coisa que você não consegue lidar, que é o caráter. Se a pessoa rouba, a empresa não consegue resolver isso. Se a pessoa mente, a empresa não consegue resolver isso. Se a pessoa trapaceia ou puxa o tapete do outro, tem esse comportamento malicioso, a empresa não consegue resolver essas coisas. As outras áreas, a empresa cria toda uma forma, vai ajustando o cara do jeito que ela quer. Mas quando chega na questão de caráter, não tem como mexer. E tem até um ditado, quem rouba um boi, melhor, quem rouba um ovo, rouba um boi. Então, aí, quem que mexe com caráter? O único que é especialista em caráter? O próprio Deus. É Deus. É isso. Só, por isso que o evangelho é uma mensagem, o evangelho não é uma ideologia, o evangelho não é uma filosofia, o evangelho é uma pessoa, o evangelho é Cristo em nós. Cristo vem habitar em nós. Nós temos, se as minhas palavras estiverem em vós, é assim que diz o texto, se eu estiver em vós, se as minhas palavras estiverem em vós, diz assim, alguma coisa assim. Tá falando da união com Cristo. É mudança de caráter na certa, porque Cristo é perfeito. Sim. O caráter de Cristo, as obras de Cristo, a santidade de Cristo, a maneira de pensar de Cristo passa a ser a minha maneira de pensar. Você me fez lembrar. Agora tá tendo evangelismo quase todo primeiro sábado do mês. E teve Moreira, não deu pra ir até pela questão dos meninos. Saiu meu irmão, que ele é presbítero, mais um outro presbítero, vai evangelizar. Saiu de 2 em 2, encontrando o professor. Acadêmico, inteligente. E começou a falar de Jesus. Ele falou, olha, eu não acredito em nenhuma religião, não acredito em nada de religião, não acredito em nada disso, tal. Todas as religiões são imperfeitas, todas as religiões têm erros, todas elas têm seus problemas. Aí o meu irmão falou, tudo bem, mas e Jesus? Você consegue ver algum erro nele? Ele olhou e falou assim, não. Por que não? Porque se em todas as religiões nós vamos encontrar pessoas que não têm um caráter, nós temos um que tem, que pode mudar quem não tem. Mas a resposta dele foi simples. Em Jesus eu não consigo encontrar erro. Aí meu irmão falou, aponte um erro de Jesus. Ele falou, não tem. Jesus
pessoalmente não tem. Foi, então, se não tem, então olhe pra ele. Então, ele é o único que consegue fazer uma mudança. A crítica, tem um livro, inclusive, eu até vi um vídeo hoje, acho que é Brian Moore, alguma coisa assim, ele escreveu um livro sobre as 100 personalidades, né, mais famosas, mais influentes do mundo, alguma coisa assim. E ele colocou em terceiro lugar Jesus, que é uma piada, né? Não, Porém, ele deu uma explicação do porquê. Que embora Jesus fosse, de fato, extraordinário, os seguidores de Jesus mancham o caráter de Jesus, mancham a pessoa de Jesus. Porque muitos dizem ser cristãos, mas não são parecidos com Jesus. Porque cristianismo é você ser parecido com Cristo. Cristo é o cristianismo. Jesus é o cristianismo. Porque se você for olhar, não é denegrindo nenhuma religião aqui. O próprio Gandhi fala sobre isso, né? Sim, exatamente. Eu creio no Cristo, mas não no cristianismo. A fala dele. Aí você vê. É uma crítica para nós. Se for para olhar pela questão do fundador, o budismo. Os budistas seguem Buda. Sim, Confúcio. Os confucionistas seguem Confúcio. E se você ler, Krishna, inclusive algumas coisas dele, lógico, existe uma fala que diz assim, toda a verdade está na Bíblia. Mas, quer dizer, a Bíblia é a verdade. Mas nem toda a verdade está na Bíblia. Ou toda a verdade está na Bíblia, mas você encontra a verdade fora da Bíblia também. Porque você vê há coisas que você lê secularmente, escrito por alguém que não professa fé, mas aquilo é uma verdade que você encontra na própria palavra de Deus já revelada. Quer dizer, é uma verdade que está fora da Bíblia. É uma verdade, mas está fora da Bíblia. Você lê alguns desses autores, você lê algumas coisas e fala assim, isso aqui é verdade. Então, você mas não está na Bíblia, mas é uma verdade. Você vê, se todos esses seguem os seus seguidores, se todos esses seguem os seus fundadores, o que é o fundador do cristianismo? Centraliza-se nele. Até tem uma fala, eu não lembro qual filósofo que disse isso, em uma das aulas de filosofia, inclusive o professor abordou a seguinte questão, que toda verdade é verdade de Deus. Isso, é essa frase aí. Toda verdade é verdade de Deus. Por mesmo quê? que você não a encontre na Bíblia, mas você encontra a verdade fora da Bíblia. Como que eu sei que a verdade é verdade? Porque eu conheço a verdade. Sim. Que a palavra de Deus lembra da nota falsa, da nota verdadeira? Como é que eu sei que a nota é falsa? Eu consigo identificar uma frase verdadeira fora da Bíblia porque eu conheço a Bíblia. É a mesma coisa, você pega um leitor aí de qualquer outra religião, ele vai dizer o seguinte, se você é tão humano quanto o seu próximo, se você tem as mesmas características do seu próximo, se você tem a mesma altura do seu próximo, se a sua estrutura óssea é a mesma do seu próximo, você não consegue amar ele, você não sabe o que é o amor. Isso é mentira ou verdade? Verdade. Onde é que eu vou encontrar? O João está dizendo, se eu não consigo amar a Deus, se eu não consigo amar o meu próximo que eu vejo, eu sou mentiroso. Então, toda verdade emana de Deus, que o único verdadeiro é Deus. Alguém fala, mas e se o diabo falar a verdade? Não, até que seja. Existe ateus, eu já ouvi ateus dando palestra, por aí vai. Você fala assim, esse cara é mais crente do que os crentes. As pedras estão clamando de Deus. Então. As pedras estão clamando. Eu não falei pra você que o Pondé, eu vi o Pondé. É um ateu. É um filósofo brasileiro. O Karnal também. O próprio Karnal. Já vi fala do Pondé criticando a teologia coach. O cara é ateu! Então, e ele criticando a teologia coach. Então não é verdade o que ele está falando? Esse dia eu vi um vídeo de um padre criticando essa teologia. Que não é, Miquel, as pedras estão clamando, gente. Não é produtiva. É a mesma coisa. Você ministra, você dá aula, você prega. Dentro de um púlpito, dentro de um culto, se eu estou usando o púlpito para ministrar a palavra de Deus, a única ciência que deve predominar ali é a teológica. Porque se eu estiver numa faculdade de Direito dando uma palestra, eu vou usar a ciência que nós chamamos de ciência jurídica, ciência do direito. Se for na medicina, ciência dentro do contexto da medicina. Mas no púlpito é teologicamente, porque eu vou falar de quem? Eu vou falar de Deus. Ah, mas o coach é uma ferramenta. Que seja para o empreendedorismo, mas não na aplicação da mensagem. Não eu pegar a lente do coach e olhar pra Bíblia e achar que a Bíblia tá falando disso. Exato. Aí você... Senão o cara pega lá Josué. Esforça-te, tem bom ânimo que eu te ajudo. Aí o cara monta uma mensagem coach sobre o assunto. Sim. Mas vai lá o contexto. O que ele queria dizer com aquilo? Exato. Olha o contexto bíblico, teológico. O que aquilo quer dizer, biblicamente, teologicamente. Não tem nada a ver com o que esse povo anda pregando. Então, por isso que eu tô falando. Né? Como nós estamos trabalhando com a ideia do caminhar, no ato de caminhar, eu aprendo com quem? Aí você pega a teologia coach, onde se centraliza no eu.
Eu faço, eu consigo, eu levanto de Não, mas manhã, eu sou ousado. O grande dilema hoje nosso é porque, assim, graças a Deus, mas entendo o que eu quero dizer. Hoje, a gente tava até falando antes disso. Há uns 20 anos atrás, isso no Brasil, né? O meu professor de teologia falou, quando ele fez seminário, lá em 1980 e pouco, os livros que ele precisava ler eram todos em inglês. E as editoras brasileiras não tinham estrutura nem condições de traduzir tudo isso para eles. Então, ou você aprendia o inglês, ou você não era teólogo, porque os livros estavam tudo em inglês. Hoje não. Hoje está tudo traduzido em inglês, hoje tem facilidade, né? Até os cursos de inglês têm facilidade, naquela época não tinha. Então, era difícil. E o próprio Fernando Dias Lopes, ele fala que quando ele estava também no seminário, e surgiu um livro novo nas editoras, ele conseguia ler. Todo material novo que chegava, ele conseguia estar atualizado naquilo que estava chegando. Hoje não, hoje é uma quantidade de lança dezenas, centenas de livros por mês. Você não consegue acompanhar essa dinâmica. Só que o que acontece? Muitos vão para fazer teologia e falam assim, eu quero aprender mais de Deus. Só que no final das contas, aprendem mais de teólogos do que de Deus. Sim. A teologia deles está pautada em homens e teólogos, eu não estou dizendo que isso é errado, que isso é ruim, não. Mas a questão é o seguinte, eu estou preocupado em quê? Conhecer a Deus, então eu tenho que conhecer a palavra de Deus. E os teólogos, a maioria deles, o quê? Começa a fazer teologia, o primeiro livro que eles param de ler é a Bíblia. Então, o primeiro livro que os caras param de ler o quê? É a Bíblia! O que seria a teologia, então? Me levar a conhecer Deus. Se a palavra teologia é estudo de Deus, eu tenho que entender que eu estou estudando sobre que Deus. Que é impossível, né? Que deveria ser mudada essa palavra, né? Deveria ser estudo das Escrituras. Porque Deus, nós não vai conseguir conhecer na sua... É a mesma coisa. Ele é insondável. É a mesma coisa. Mas eu estudo da palavra. É a mesma coisa. Como é que eu vou pegar Deus? Eu pego Deus, levo ele para um laboratório e esmiuço ele em trilhões de pedaços. Aí eu vou pregar o primeiro pedaço. Só que quando eu pego esse primeiro pedaço, dentro dele tem 1 trilhão de pedaços. Eu pego mais um trilhão. Eu não vou esgotar um pedaço dele. Já não falou aqui? Você pega um versículo... Às vezes eu fico semanas num versículo. Dá mensagens, várias mensagens num versículo. Então, e as pessoas têm pressa de passar de um versículo pro outro, de um capítulo pro outro, de um livro pro outro. Não, gente, tem tanta coisa ali que a gente não vai conseguir. A gente vai passar 80 anos, não vai aprender. É a mesma coisa, você pode pegar hoje combinar com todas as denominações e com todos os pregadores. Todos nós vamos pegar o Salmo 23. Será que vai sair 20, vamos colocar aí 15 mil pregadores hoje? 15 mil mensagens iguais? Não, vamos pegar só parece que só na capital lá, São Paulo tem 2.500 igrejas da Assembleia de Deus de Belém. Vamos pegar 2.500 pregadores. Essa noite todo mundo vai pregar Salmo 23. Aqui em Pinda, 48 congregações, todo mundo vai pregar Salmo 23. Não sai. É muita coisa. Não sai. Vai ser 2.000 e tantas pregações e cada uma vai ser diferente. E numa perspectiva diferente. Ninguém esgota Deus. É impossível. Vamos avançar. Senão a gente não... Andar em espírito, né? E o segundo andar... Como andar em espírito, né? Não é fácil andar no espírito. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal, herdada de nossos primeiros pais e inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas, pelo processo ofício do novo nascimento. Entretanto, elas precisam cultivar relacionamento espiritual perseverante com Deus. Portanto, para o crente andar em espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro dele, ser guiado pelo Espírito, ser cheio do Espírito Santo. Porque a questão de... Se você andar no Espírito, você vai conseguir viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Só que Gálatas que vai dizer que há oposição, né, há uma guerra entre carne e espírito. Paulo ainda escreve Romanos 7 dizendo que o que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer... A questão não é ter consciência de que aquilo é errado, a questão é não ter poder, né, para muitas vezes executar aquilo que a minha consciência está dizendo que é errado. O que Paulo fala? O bem que não quero, esse faço. O que é para mim fazer, eu não faço. Miserável homem que eu sou. Quem é que vai me ajudar? Não, e quando faço. Vamos ler o texto que vale a pena? Sabe o que fez me lembrar? Que até para descontrair, se alguém estiver ouvindo depois, com certeza já ouviu várias vezes essa fala. Quem não assistiu Chapolin? Qual que é a fala de quem que estava em perigo? Como que era a fala de quem estava em perigo? Você lembra? Quem poderá me defender? E agora? Quem poderá me ajudar? É essa a realidade. Eu não posso sozinho. Não, ele mesmo diz, miserável homem que sou, quem me livrará? Isso! Quem vai me ajudar? Aí, não, eu consigo a minha própria força. Não. Possível. Eu tenho
entendimento. Por isso que aquilo que a gente falou inicialmente. Eu vou me santificar primeiro para depois o Espírito Santo vir. Isso é loucura. Não tem lógica. Isso é loucura, porque a minha carne não quer santidade. A minha carne, se não for... porque assim... nós somos salvos, não no pecado, mas do pecado, né? Porque tem gente que quer ser salvo no pecado. Ele quer continuar no pecado e quer ser salvo vivendo no pecado. Não, nós somos salvos do pecado, de uma vida para outra vida. Tirado do A para o B. Exatamente. Não vou continuar no pecado, venha como está, fico... Não é assim não. O evangelho é salvação do pecado, não no pecado. Você foi salvo. O Espírito Santo de Deus veio habitar em você, né? A justificação livra da culpa do pecado. A santificação, que é o processo que nós estamos até Jesus voltar, nos livra do domínio do pecado. Até o texto lá de Efésios 5,18, né? Não vos embriagueis com vinho, que a contenda, mas enchei do Espírito. São duas ordens ali. Uma negativa e uma positiva. A negativa é não vos embriagueis com vinho. Não é para embriagar. Né? Mas ele está dando um contraste ali. Quem está bêbado está governado pela bebida. Ok? Alegria passageira. Exatamente, está governado por uma vida. O vinho ali a ideia do vinho produz alegria. Existe um elemento que está governando a mente, governando as ações. Quem nunca viu um bêbado, né? Eles choram, eles contam, eles dizem que te ama, eles fazem loucuras, né? Então não porque ele está governado pela bebida. Então vamos lá, não ouça declaração de amor de um bêbado. Ele está o quê? Ele está alegre, mas é uma alegria passageira. Ele está governado pelo álcool. Quem na mitologia grega? É Baco? Baco, Dionísio, tudo... Dionísio é onde tá. Tudo tá atrelado. Tudo aí. Mas enchemos do Espírito. Agora, uma ordem positiva. E o vinho é um dos símbolos do Espírito. Exatamente, é um símbolo do Espírito. Eu ia chegar nisso aí. Já antecipei. Mas enchemos do Espírito. O que diz isso? O domínio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que domina agora. Quer dizer, eu não sou mais governado pela carne. E ainda que eu venha cair e errar, o Espírito Santo vai me voltar nos meus plenos juízos. E vai me lavar com um lavar purificador pela palavra. Vamos lá, o que dá pra gente entender nisso? Qual que é a finalidade? A questão do vinho é válida porque é um dos símbolos do Espírito Santo. E inclusive o que nós vamos falar aqui é gozo que é do Espírito. Sim. É fruto do Espírito. Porque é uma alegria que reverbera pra eternidade. Então não é temporal. Então eu posso dizer que quando eu erro, Deus ele tem o seu aguilhão. Por que serve o aguilhão? Se eu estou com o arado... Amansar boi. Se eu estou com o arado ligado ao boi, eu preciso que o boi ande em linha reta. Uhum. Se o boi virar um pouquinho para a esquerda, o que eu faço com o aguilhão? Eu dou a primeira cravada. Uhum. Ele vai sentir que ele vai fazer, opa, eu preciso voltar. Então vamos dizer que Deus tem o seu aguilhão. Não, mas lembra... No sentido positivo. Qual o nome daquilo que o cavalo usa aqui? Cabresto. É o cabresto. É cabresto mesmo? É porque tem aquilo que ele... Tem uma outra que é... Eu não sei se é freio. Não é o freio? Não, é um junção. É cabresto e freio tudo junto ali. É dois toquinhos. Alguém pensa que tem que puxar a corda. Não, é um toquinho assim, ó. Ele vai pra cá, vai pra lá. Sim. Você dirige o cavalo, um animal daquele tamanho, mais forte que você, sim, mais poderoso que você. Ainda... É uma ilustração que os filósofos falam, eles usam o corcel, né? O cavalo. O cavalo corcel. Se o cavalo soubesse da força que ele tem, do domínio que tem, ele dominaria os homens. A mesma coisa, se o elefante soubesse que ele é o maior animal terrestre e da força que ele tem, ele dominaria os homens. Você consegue amarrar um elefante com barbante. Não, o elefante... Olha que curioso isso. Você pega o elefante de circo, um animal daquele tamanho. Mais de 2 Eles pegam uma cordinha, um barbante, amarra no coisa e coloca no tronco. Ele não sai dali. E aí? Alguém pergunta, mas por quê? Porque quando ele era criança e ele era menor, amarraram ele assim. Colocava aqui e ele tentava sair e não saía. Tentava sair e não saía. Aquilo entrou na consciência dele. Sim. Quando coloca uma corda, ele já sabe, não adianta eu sair daqui, porque eu não vou conseguir. E ele já é grande, ele pode sair. Nossa. Mas é por quê? Nossa. Tá na consciência, cauterizou aqui. É a mesma ideia. Você pega os grandes navios da antiguidade. Eram navios de madeira, com velas enormes. Um simples timão, um leme. Você pega hoje os grandes transatlânticos. Quer dizer, um joystick. Desses de videogame, um joystick. Então uma peça pequena... A própria vela, né? Uma peça pequena que governa, que guia um navio de tonelada. Se o navio tivesse vontade própria... Ele não aceitaria o comando do joystick. Vira pra direita. Não, eu quero ir pra esquerda. Eu quero conhecer aquela ilha lá. Não, mas eu que comando.
Você Não, mas lembra das tem o velas? controle. Eu tenho a Os força. navios a vela, eles mexiam nas velas para ir para certas direções. Mas se o vento não tivesse para a direção que eles tivessem, eles ficavam parados. Exato. Tinha que ficar parado, porque eles queriam ir para certo lugar. O vento tá indo para soprando para outro. Eles têm que mudar a vela de direção para ir para o lugar que eles querem. Foi você que citou na aula passada O Morrison. que saiu da Inglaterra e ficou para chegar nos 26 Estados Unidos. dias, porque não tinha vento. Para chegar nos Estados Unidos foi 109 dias. 109 dias, Então 26 dias parado. porque não tem vento. Então aí você vê, olha, Não, olha como que é interessante uma aplicação para isso no tocante à questão espiritual. O vento é símbolo do espírito E também. é isso que eu ia falar. Se o espírito não assoprar, você não anda. O vento é soberano. O vento sopra onde quer. É um atributo do Então, Espírito Santo. se você é o barco que precisa ser guiado pelo vento e o vento não sopra, você não anda. Então não pensa você que você vai querer se locomover por vontade própria sem vento. Possível. Não, mas a questão aqui de como que eu faço para ser cheio do Espírito Santo, né? Ou como, no caso aqui, para andar no Espírito. Eu tenho que entender que eu sou propriedade do Espírito Santo. Eu não ajo por minha própria vontade. Crucifica o meu eu. Gálatas, né? É o texto de Gálatas 2:20, né? Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É esse texto? É isso mesmo. É. As coisas que agora... Quer dizer, agora as coisas que agora faça na fé do Filho de Deus, que as coisas aliás passaram, isso que tudo se fez. Então, se eu estou crucificado com Cristo, né? O Espírito Santo habita em mim, a palavra de Deus está revelada para mim, eu já sei o que eu tenho que fazer de acordo com a palavra. Então o que eu estou esperando para viver no Espírito? Porque às vezes a gente fica esperando uma fórmula, porque não sei o que, e a pessoa fica insistindo, os pecados de estimação, e toda vez cai no mesmo pecado, e chega para Deus com a cara de pau lavada pedindo perdão, mas o cara nunca... Jesus diz, a tua mão te faz pecar, corta a mão. Teu olho te faz pecar, corta a mão. E ainda ela fala de tropeço, né? Escândalo. Escândalo, tropeço a palavra escândalo é pedra de tropeço. O que é pedra de tropeço? Qual o gatilho que te faz cair nisso aqui? O computador dentro do quarto. Não, se tiver um computador dentro do quarto eu peco. Então põe lá na sala, põe lá no quintal, põe lá na calçada, na rua lá pra ver se você peca. Você tá entendendo? Não sei usar o celular, joga fora o celular. Compra aquele lá que só liga. Só liga, SMS. Volta no tempo. Volta no tempo, mas melhor entrar no céu com um membro bom do que com os dois no inferno, diz a Bíblia. Aí o povo fica brincando, essa coisa. Porque a pessoa quer continuar no pecado, quer que Deus aceite ela no pecado. E isso não é viver no Espírito, isso é viver na carne. Isso é viver na carne. Confronto entre carne e Espírito. Já estamos falando disso aqui. Só quero dar um destaque aqui das obras da carne. Em termos bíblicos, no grego sarx, a carne, é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. Assim, as obras da carne, segundo a Epístola aos Gálatas, são as práticas, atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida por Deus para os que são fiéis à palavra, identificados em pelo menos 15 tipos, e que não é só em Gálatas que você encontra essa lista. Sem fechar a lista, pois o autor acrescenta as coisas semelhantes a essas. Essas obras podem ser classificadas em várias categorias: práticas sexuais ilícitas, práticas religiosas, mau relacionamento humano e vícios e maus hábitos. O apóstolo Paulo encerra essa parte da carta dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quer dizer, existe uma lista, não só em Gálatas, em Romanos, em Apocalipse. Eu acho que é Timóteo também, né? Tem uma lista lá em Timóteo sobre isso. Então, vários exemplos de Coríntios. Eu estava ouvindo uma mensagem esses dias, porque você pega... Alguém pensa assim, será que tem esperança, um avivamento para esses dias? Porque a gente olha para o nosso país, o Brasil é um país difícil, gente, vamos ser sinceros. É um país que a carne, a adoração, tudo isso aqui, as obras da carne, estão manifestas aos nossos olhos. Você liga a televisão, você assiste uma série, na rua, carnaval, tudo. As obras da carne estão diante de nós ali o tempo todo, o tempo todo. O Brasil tem carnaval? O Brasil é uma coisa. Na antiguidade, esse assunto aqui era fácil de identificar. Você quer identificar isso aqui? Corinto. A palavra Corinto resume todas essas práticas carnais. E Paulo pregou em Corinto. Porque lá existia não só o incesto, o homossexualismo, o adultério, era todos os pecados sexuais carnais, sodomia. Porque a sodomia vem lá de Sodoma lá atrás. Procura saber o que é sodomia. Você vai ficar com o cabelo em pé.
Sodomismo. Vai até brotar cabelo da cabeça. Sodomismo. Você tá entendendo? É uma série de práticas pecaminosas das mais baixas que você possa imaginar. É a mesma coisa, você vê hoje. Tem uma Bíblia que já está no mercado aí. Bíblia de estudo inclusivo. Uhum. Inclusive, hein? Que com certeza vai alterar alguns textos bíblicos. Não há problema, Miquel. Se alguém perguntar pra mim, mas se alterar a palavra de Deus... Se alterar a palavra de Deus, o que é que acontece? Deus já disse lá no Apocalipse, quem tirar e quem acrescentar, pronto, já tem o que vai receber. Agora a questão é, eu posso alterar a Bíblia? O camarada vai dizer, posso e vou. Tudo bem. Mas quando eu altero o texto, aí eu pergunto pra você, quando eu altero o texto da Bíblia, eu tiro a sentença que Deus já deu? Eu posso alterar a escrita. Um exemplo, viva a vida do jeito que você quiser, curta seus prazeres. Pronto, eu alterei o texto. Eu tirei a sentença de Deus? Não. Porque a sentença de Deus já foi dada. É você. Paulo falando aos Gálatas, Paulo falando aos Timóteo. Você pega uma igreja de Corinto dentro de um contexto portuário. Que ali As tinha prostitutas desciam do templo lá e vinham se deitar com os homens que chegavam no cais. Porque era uma cidade portuária, ali tinha entrada e saída de navio. Não, e o curioso é o quê? Muitas prostitutas se renderam a Jesus. Muitos homossexuais se renderam. Cidade de Corinto. A utilização do véu se encaixa aí. O véu. Porque ela usava cabelos compridos. Aí Paulo fala, então corta, espera o cabelo crescer. Enquanto o cabelo não cresce, coloca o véu. Cresceu o cabelo? Tira o véu. Olha, quem tá assistindo aí, tira o véu. Não há necessidade nenhuma de orar com véu, não. Então você vê, é uma cidade, vamos dizer, promíscua. Promíscua. Mas isso impede. Cidades portuárias eram promíscuas. Mas isso impede a ação do poder de Deus? Não. Aí vem aquele texto, agindo Deus. Deixa eu dar um dado aqui que vocês devem saber, porque quem estudou no ensino médio sabe disso. A cultura grega, na sua gênese, a filosofia lá, o homossexualismo está patente. Os mestres, em dado momento, eram ativos, você vai entender o que eu quero dizer. E os discípulos eram passivos, depois os discípulos tornam-se ativos e os mestres se tornavam passivos. Homossexualismo. Naqueles dias, pra você ter uma ideia, tão triste que era aquela cultura, o relacionamento sexual com a mulher era só pra procriação, em tese. Porque ele sentiu muito mais prazer na relação com o homem do que com a mulher. Do que com a mulher, porque a cultura estava imersa no homossexualismo. E de onde é que vem isso? Lá de Sodoma. Olha quantos anos atrás a praga... Porque às vezes a gente acha que o homossexualista está só no Novo Testamento. Não. Gente, o homossexualista desde que o pecado entrou no mundo. Começa lá com Noé. Que o texto lá diz que viu a nudez. Lá não é bem a nudez não que viu, não. Foi bem a coisa mais estreita. Cã, né? Cã viu a nudez de Noé. A coisa é mais estreita lá. De modo que veio uma maldição sobre... Aliás, veio uma maldição sobre Cã, na verdade, que atingiu Canaã, né? Que era o filho de Cã. Mas... A homossexualista no dia dos juízes, né? Os homens querendo ter relação. No tempo de Ló. Sim. Homossexualista. Aí alguém pensa assim, não, mas olha a realidade, será que haverá uma solução? A solução, Paulo entrou, pregou o evangelho, falou de Cristo, pessoas foram transformadas. Quer dizer, a palavra de Deus continua libertando o homem do pecado. Por isso que eu tô falando, o contexto impede a ação do poder de Deus? Não. Pelo contrário, torna-se mais... mostra mais o poder ainda do evangelho. Sim, um exemplo, que é um exemplo de transformação, João capítulo 4. A mulher volta para casa curada espiritualmente. Uma outra pessoa. Então, quando Deus transforma, inclusive a C.P.A. lançou um livro de um ex-homossexual. Que metade do livro é o rosto dele transformado e a outra metade é vários. É como se você pegasse a foto e cortasse ela em vários quadradinhos. Então, vamos dizer, deformada aqui e aqui transformada. Esse que é o poder do evangelho. É pegar o homem na sua miserabilidade humana, trazê-lo para a graça, ou pela própria graça, e mudar. O que João fala antes de João batizar Jesus? Olha o que João fala. Eis aí o prefixo definido, o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Então não tem poder maior do que o poder do Evangelho, não tem. Aí alguém fala, mas é difícil do ser humano se converter. É difícil na minha ótica, porque quando eu olho na minha ótica, eu quero permanecer na minha ótica, é verdade, é difícil, ele é um carrasco mesmo, ele é um camarada ruim. Quando o Evangelho chega... E o Evangelho, porque fala-se muito de inclusão, né? O Evangelho é para todos, olha a Bíblia.
Paulo escreve. Paulo defende o escravo. Quem que defende o escravo? Fala pra mim, quem defende o escravo? Jesus foi patrocinado por mulheres. Foi patrocinado por mulheres. Seu ministério foi patrocinado por mulheres. Inclusive, Quantas mulheres? Naqueles dias, a mulher não era nada. Não era nada. E o evangelho abraça as mulheres, integra ela no corpo de Cristo, dá funcionalidades para elas. E as pessoas dizem que o evangelho excluiu. O evangelho inclui todo mundo. Não. As mulheres, os negros. Tem negro na Bíblia. Tem negro na Bíblia. O etíope, que é o eunuco da rainha. Sirineu, aquele que ajudou a carregar a cruz, a origem dele é negro. São negros. Tem um outro, é Níger. Tem uma expressão lá. Também são negros. Você encontra todo mundo no evangelho sendo acolhido. Todo mundo não fica pra ninguém assim. Porque o que nós vamos encontrar? Mateus, 28. Hei de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você vai lá para Marcos, e de por todo mundo pregar o evangelho. E o que nós temos mais além? E lá naquele dia haverá pessoas de todas as línguas, tribos, nações, raças, etnias, de todos os tipos. O evangelho não é para um grupinho de pessoas. O mesmo E não é tipo, esse pecado aqui Jesus não pode perdoar. Não, todos. Aí você vê o mesmo Jesus que alcança o catedrático, que nunca fumou, que nunca bebeu, que nunca se prostituiu, é o mesmo Jesus que vai lá no prostíbulo. Oséias. Tira a mulher do prostíbulo, dá ela uma dignidade. Daqui a pouco ela vem e fala, olha, hoje é meu casamento. 2, 3 anos depois, esse aqui é meu filho. E alguém fala, não, mas você... A vida que eu vivia é uma coisa. A vida que eu agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus. Então isso é o evangelho. A linguagem do evangelho é uma linguagem clara, porém carregada de poder. O que Paulo fala? Eu não vou até vocês dotados de sabedoria humana. Eu vou até vocês com o poder de Deus. Então, isso é importante porque a gente às vezes vê essa situação, esse contexto, alguém pensa assim, é possível. É possível. Debaixo de um avivamento. Porque esse é o verdadeiro avivamento. É o avivamento que leva a essa transformação de caráter, de vida, de salvação. E por fim, vamos encerrar. O avivamento pelo fruto do Espírito. Porque assim, é curioso aqui, né? A questão do fruto do Espírito. Porque o Espírito Santo é Deus, né? Não é uma força ativa. Pessoa, né? personalidade. É uma pessoa. E como uma pessoa, né? E como Deus, ele tem nomes. É curioso, eu fiz uma pesquisa esses dias, Gideon, sobre... se fosse fazer uma série... Porque tem gente que eu descobri esses dias que tem pastor que não tem que dar no cu de ensino. Estão cancelando o cu de ensino. Estão cancelando, fazendo ensaio, fazendo sei lá o quê. Eu fui pesquisar sobre os nomes do Espírito Santo na Bíblia. Eu achei 29 nomes, né, variações do nome do Espírito Santo na Bíblia. Daria para pregar uma mensagem em cada nome do Espírito Santo. Aí temos os atributos, porque ele é Deus. Sim. Comunicáveis e incomunicáveis. Os comunicáveis são esses aqui, o fruto do Espírito, né? Os incomunicáveis, onipotência, onipresença, onisciência, etc. Tem as ações, as operações, as operações, os dons espirituais, né? As operações do Espírito Santo, as ações, ele guia, ele consola. Tem decisão própria. Nossa, os sentimentos, ele tem emoções, ele é uma pessoa. Se a gente fosse fazer uma pesquisa só sobre as emoções do Espírito Santo, você vai achar um monte de coisa. Então vamos dizer... Não entristeçais. Antropopatia. Exatamente. Sentimentos humanos. Isso atribuído à pessoa. Sim. E os símbolos, né? A água, o fogo, o vento, a pomba, o vinho, o azeite. Sim. Os símbolos do Espírito Santo, você encontra um monte de coisa. Aqui, aí você chega aqui, que são os frutos, né? Que na verdade é o fruto, né? Até o comentarista do livro é o mesmo. Ele fala que é como se você pegasse uma laranja com 9 gomos. Apesar que eu acho que a laranja não é o melhor exemplo, né? Porque o autor, Paulo, não devia estar pensando na laranja. Não, sim, a gente traz provavelmente devia estar pensando no cacho de uvas, né? Então, a gente traz no nosso contexto que é comum. É um fruto que se desenvolve em 9 qualidades. Aí você vê qual que é o primeiro deles. Quem está encabeçando. Porque quem ama é longânimo, quem ama é benigno, quem ama tem mansidão ou domínio próprio, quem ama tem fé. Não, a primeira qualidade. Alguém pensa que, tipo... Já ouvi muita gente falar isso, até eu talvez em outra época, faltando de iluminação espiritual, que alguém pensa assim, os dons é do
de Deus para o homem e os frutos do homem para Deus. Mas na verdade os dois são de Deus para o homem. É dele, tudo parte dele. Fruto do Espírito, não é fruto do homem. É o Espírito que faz produzir o cara ter fruto. Por isso que está especificando. Por exemplo, a casa do Miqueias, a casa pertence a ele. O fruto é dele. Não, isso é outra coisa. Tira a vaidade do nosso coração. Porque se o cara pensa, sou paciente. Eu sou paciente, eu sou cara... paciente, é de uma montanha, fica ali meditando. Engurdo. Não, se você tem paciência, é fruto do Espírito em você. Se você tem os demais, misericórdia, longanimidade, domínio próprio, tudo isso é o Espírito Santo produzindo em você. E não tem como ser nova criatura e não ter fruto do Espírito. E não há deformidade, porque o fruto não é assim. Nós estamos falando de um fruto, nós estamos falando de frutos independentes, nós estamos falando de né, de forma coletiva, como um cacho de uvas, ou com uma laranja, uma mexerica, que tem seus gomos ali. Não pode haver deformidade, ele cresce organicamente tudo junto. Sim. Não pode ser um mais mirradinho, o outro mais cheinho, o outro... Não, tem que ser orgânico. É Né? 100% em todos. Tem que ter plenitude em todas as áreas. Porque senão um cara... eu tenho amor, mas não tenho paciência. Não combina. Você vê que não combina, né? Uma coisa leva a outra. Se eu tenho amor, eu tenho paciência. Se eu tenho paciência, eu tenho alegria. Se eu tenho alegria, eu tenho bondade. Se eu tenho bondade, eu tenho misericórdia. Não tem como você não ter um dos. Fala assim, não, eu tenho... Você pode ter dificuldade para alguns. Mas a verdade é que se você tem o fruto do Espírito, e a operação do Espírito em você tem todos em desenvolvimento. Porque um chama o outro. Um tem a ver com o outro. Aí a mansidão. Não tem como, assim, eu amo o fulano de tal, mas não consigo ser manso. Não faz sentido. Porque se você tem o amor, você obviamente vai ser manso. E a mansidão, alguém pensa que isso é um dom? Os ímpios acham isso uma loucura, né? Mansidão. O Jesus fala, e nos evangelhos fala, tem um livro, né? Manso e Humilde, né? Com esse título. A mansidão não é que você não tem força e que você não pode ser bruto. É que você, conhecendo a sua brutalidade, você domina isso com mansidão. Você sabe a força que você tem, mas você sabe que você tem que agir com sabedoria. A grande questão é essa. A questão do amor. Amor, nós falamos, tem 4 tipos de amor no grego. O ágape, o storge, o filéu e o eros. Aí você tem... E é um negócio crescente, né? Porque o primeiro é o amor ágape, é o primeiro tipo de amor, vamos colocar assim. É a base de todos os demais. Deus é a base, né? Deus é amor. É o amor genuíno, verdadeiro. Todos emanam de Deus. Primeiro, depois do amor de Deus para com o homem, nós temos o storge, que é o primeiro contato de amor que a pessoa tem. Depois, o philos. O filéu, filia, né? De onde vem Filadélfia. Que fala de amizade. E por fim, o amor eros, que é relacionamento homem e mulher. A palavra de Filadélfia, Delfos, é amigos. Uhum. Amor de amigos, que é no caso... Filosofia. Amor ao conhecimento. Amor, amigo da sabedoria. E todos emanam de um amor só, o amor de Deus, que é o amor verdadeiro. Que é o amor... Deus a essência de Deus é amor. Os outros amores, sem o amor ágape, ele é inválido. Ele vai entrar em crise uma hora. Sim. Porque tem crise em todos os demais amores. Mas o amor de Deus não tem crise. Porque o ser humano... Imagina, vamos ser sinceros. Se Deus nos tratasse... Por isso que o salmista diz, bem-aventurado o homem que Deus não imputa pecado. Porque se Deus me tratasse e te tratasse pelos nossos pecados, coitado de nós, vai virar fumaça. Ia ser incinerado agora. Não, mas Deus amou o mundo. Deus provou esse amor em Cristo. E Deus se relaciona conosco num relacionamento de amor por causa desse sacrifício. Quer dizer, é impossível. Por isso que hoje a gente chega diante de Deus, a gente ora, a gente cultua, a gente vive a vida que a gente vive. E Deus sempre está o quê? Querendo o nosso crescimento, avançando, mesmo sabendo o nosso pecado. Por quê? Porque Ele é amor. E amor, um amor verdadeiro, sincero, concreto em Cristo. Agora, os demais amores. O homem, o amor filia, amor amizade. Alguém pode te frustrar. O amigo pode se tornar inimigo. O amigo pode te trair, te dar uma punhalada nas costas. Acabou o amor. Sim. O amor eros pode entrar em crise também. Porque, na verdade, o amor eros é o amor que faz falta. Acabou a falta, acabou o amor. E amor estorge, quantos problemas, né? Tem falta de afeição natural. Tem um texto de Romanos 1 que fala, que lá diz respeito ao quê?
que não tem amor de familiar, o contexto de amor familiar em crise, sem afeição natural. Entre a pai para filho e filho para pai. Agora, o amor de Deus não. O amor de Deus não entra em crise. Senhor, eu pequei. Continuo te amando. Porque alguém pensa assim, se eu peco mais, Deus me ama menos. Se eu peco menos, Deus me ama mais. Não, ele te amou, meu amigo. Ele já sabia quem era você, meu filho. E te amou sabendo exatamente quem você era. Nada, nenhuma atitude. E nada, diz a palavra, separa do amor de Deus. Você vê, nenhuma atitude do ser humano diminui o amor de Deus. Jamais. Amor. Então, gente, acredito que dá pra gente aprender alguma coisa. Semana que vem, encerramento. Vamos falar aí, né? Enfim, vamos falar sobre o assunto de Abacuque, né? Que deu o título à lição. Aviva, Senhor, a tua obra, né? Vamos meditar o texto lá do profeta Abacuque, lá o contexto de Abacuque, porque que ele pede que Deus avive a obra. E já na outra semana, que eu acho que já vai ter acabado o mês, né? Nós vamos começar a nova revista falando sobre família, né? E que vocês oram por nós aí, para Deus continuar dando graça para nós aqui. Até a semana que vem. Deus seja forte.